Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem criado vários conteúdos complementares para o Instagram. Todos os relatórios aqui do Research e da nossa área macro ficam disponíveis no Telegram. E a edição do podcast em vídeo também pode ser acessada no YouTube, então fica aqui o convite. No episódio de hoje a gente vai comentar um pouco o real se desvalorizando aí frente ao dólar nos últimos meses e como que na contramão desse movimento a gente viu a bolsa subir aí na casa de 5% no último mês. Então esse episódio tenta explicar o que vem puxando o índice nas últimas semanas e entender como o investidor pode se posicionar considerando aí empresas que se beneficiam desse movimento cambial e considerando também o patamar atual do dólar. E para participar desse bate-papo, a gente conta com as participações do Matheus Marques, que é estrategista aqui no Research do Itaú BBA, e do Daniel Sasson, que é analista de commodities do Itaú BBA, em uma cobertura que concentra a mineração, siderurgia, papel e celulose. Mais alguma coisa? Acho que só isso, Marcelo. É isso. Boa. Sasson, Matheus, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Serrano. Bem-vindos aí. Prazer estar com você de novo, Marcelo. Valeu, cara. Bom, Matheus, a bolsa tem se recuperado um pouco nas últimas semanas, né? Mas se a gente pegar a performance anualizada é de uma queda aproximada aí de 4%. E esse movimento recente de alta aconteceu em meio a uma volatilidade forte do dólar no ano, que ainda está em patamares altos frente ao real. Como que você vê essa correlação entre câmbio e bolsa e como que isso deve se comportar aí no segundo semestre? Perfeito, Marcelo. Eu acho que a gente pode dividir esse movimento, ou principalmente essa volatilidade no curto prazo, marcando o ponto de início, né? Onde que ela começou? Foi na penúltima reunião do Copom, né? Quando a gente teve aquela primeira decisão dividida ali entre o Copom, parte dos membros mais recentes do comitê queriam um corte de 50 bips, a decisão foi de 25, então isso trouxe uma certa incerteza para o mercado, e a partir disso começou a acumular outros noticiários, né? Então o fiscal começou a pesar um pouquinho mais, as próprias discussões de como vai ser o Banco Central nos próximos meses, no próximo ano, também começou a pesar. Isso trouxe essa volatilidade mais forte para o dólar, ali saindo de perto de 5, fazendo o máximo ali próximo de 5,70. A maneira que a bolsa se comportou nesse meio tempo, eu acho que a gente pode dividir de duas maneiras, né? Primeiro, quando esse noticiário começou a estressar muito, a bolsa toda cedeu, acho que o movimento até foi um pouco mais generalizado, só que aí com a valorização do câmbio e pensando que foi um noticiário local, né? Quer dizer, o mundo tem seus problemas, tem toda uma questão, principalmente da economia americana, dos juros globais, mas como foi um noticiário muito local, o câmbio acabou sofrendo muito, né? O real, no caso, né? O dólar se valorizando bastante. Então, no primeiro momento, você teve essa queda mais generalizada e depois os investidores começaram a buscar aquelas alternativas, né? Com o dólar nesse nível, para onde que eu vou? E a gente viu as exportadoras, as empresas de commodities se valorizando. Então, mesmo durante o rally do dólar, você ainda teve um momento que a bolsa cedeu, mas depois ela acabou quase que indo no mesmo momento, no mesmo movimento. Isso porque a gente tem uma exposição muito grande a commodities, né? Então, 1/3 praticamente da bolsa aí é commodities. Se botar um pouquinho mais essas exportadoras, que não são necessariamente commodities, dá um pouquinho mais, mas isso ajudou a segurar esse primeiro movimento. E depois que teve esse estresse a mais, que a gente percebeu que talvez tenha sido um pouco, não necessariamente exagerado, mas foi um movimento muito rápido, então teve uma realização no câmbio também, a gente começou a ver algumas empresas domésticas performando um pouco melhor também, que eu acho que foi o principal dessa percepção de que a bolsa realmente teve um movimento um pouco mais favorável, isso no curto prazo. Olhando para o ano como um todo, se mencionou, a gente ainda está no território negativo, eu acho que você tem 3 pontos principais, né, que eu acho que justificam a queda da bolsa nesse ano. Primeiro, você teve uma realização de lucros na nossa cabeça, tá? Quando a gente olha que ano passado a gente foi uma das bolsas que melhor performou no último TRI, mas que pior performou no primeiro TRI desse ano, acho que teve uma realização de lucros até dentro da classe de investidores de mercados emergentes, que migraram, realmente realizaram lucro, né, venderam as posições que tinham aqui, migraram parte aí para as economias asiáticas, principalmente, então Taiwan, Índia, a própria China também se beneficiou bem nesse movimento, o mercado de equities pelo menos. O segundo ponto foi um decoupling do que a gente viu do Brasil com relação ao mercados globais, tá? Então você viu S&P, algumas bolsas lá fora performando muito bem, mas muito em temas específicos, né? Então falando de AI, de Big Techs, e quando você olha para o Brasil, você não tem muito isso refletido na bolsa, né? Você tem 1% praticamente da bolsa brasileira
é tecnologia, quando os Estados Unidos é 40%, quando o Taiwan, por exemplo, que foi a melhor performance de mercado emergente, tem quase 2/3 da bolsa nesse setor. Então, o Brasil perdeu essa leva por conta de não ter essa exposição, né? E o último ponto, como eu mencionei, foi essa questão do cenário local um pouco mais deteriorado, você ter essas discussões que sempre estiveram ali, né? O fiscal sempre foi um problema no Brasil, né? Só que de vez em quando a gente esquece um pouco mais, de vez em quando volta tem um pouco mais de importância. E também essa questão do Banco Central, acho que são os dois principais pontos no local que fizeram essa diferença. Olhando agora para o segundo semestre, eu acho que a gente começou bem, digamos assim, saiu de um ponto de partida muito alto para o dólar, né? Então ele está cedendo um pouquinho, já está ali um pouco mais próximo de 5,40, 5,50, que ainda é um patamar elevado. Acho que ainda as empresas que são dolarizadas têm ainda muito a se beneficiar, né? Acho que principalmente nesse ponto. Então, assim, a gente tem que observar como é que vão ficar essas dinâmicas locais, principalmente, que a gente entende que é o que mais faz diferença aí nessa conta da Bolsa com relação ao dólar. Legal. Sasson, o Matheus fez uma retrospectiva aí bacana e projetou um pouco o segundo semestre. Eu queria propor o mesmo exercício aí, concentrando no universo de commodities que você cobre aí. O que você pode destacar? Perfeito, Marcelo. Acho que é um momento bem legal para a gente bater esse papo, porque a gente acabou de passar por algumas semanas ali de um momento mais de estresse do câmbio, né? O real se desvalorizando e no geral, isso tende a trazer um momento positivo de resultados para produtores de commodities, né? Você tem uma receita dolarizada, a maior parte do custo denominados em reais, então, quando o real se deprecia, a receita aumenta, o custo não aumenta tanto, então os resultados costumam ser positivos. No entanto, quando a gente olha a performance das ações que a gente cobre nesse primeiro semestre, duas se destacam, a CBA, produtora de alumínio, e a Aura, produtora de ouro. As ações se valorizaram aí entre 40% e 50% no ano, mas muito mais por questões externas, macro, né? Basicamente preço de ouro e preço de alumínio no mercado global, que aumentou bastante, do que por questões pontuais, micro das empresas, embora as coisas estejam, do ponto de vista micro, para as duas melhorando também. Mas o que impressiona é que mesmo num período de 6 meses em que o real se depreciou ali na casa de 10% contra o dólar, empresas que normalmente surfam bem essa onda, né, uma Suzano, por exemplo, não foram bem. E aqui eu acho que está um pouco relacionado com um dos pontos que o Matheus trouxe na resposta anterior, né, sobre essa preocupação maior com o fiscal, com o crescimento econômico, preocupação macro mesmo do Brasil, porque muitas dessas empresas também têm uma participação relevante dos resultados que vêm de venda de aço no Brasil, venda de papel no Brasil, etc. Mas acho que tem um outro ponto que de repente, histórias específicas que dizem respeito a cada empresa. Então, por exemplo, no caso de Vale, houve no começo do ano preocupações relacionadas à sucessão do CEO, há preocupações relacionadas ao reacordo por Mariana, que a Vale e o governo estão agora próximos de chegar. No caso da Suzano, a gente viu uma preocupação com uma potencial aquisição da International Paper há algumas semanas, né? As empresas estiveram em negociações para eventualmente a Suzano adquirir um dos maiores produtores de caixas dos Estados Unidos. Acabou não dando certo, mas as ações da Suzano sofreram no período. Então a gente está num momento em que todas as empresas da nossa cobertura, com exceção de Aura e CBA, estão em território negativo no ano, o que surpreende dada a depreciação do câmbio. E aí, Marcelo, a gente vai até se aprofundar um pouco mais para frente, mas nosso papel é exatamente de tentar identificar onde tem talvez um descolamento do fundamento, onde estão as oportunidades aqui para os investidores se posicionarem nesses setores. Bacana, acho que antes de aprofundar essa conversa em commodities, voltando aqui para o Matheus, acho que vale destacar o quanto esse ano foi marcado pelo investidor, talvez selecionando aí papéis de uma maneira mais conservadora, e sempre que isso acontece, ou a gente olha valuation da bolsa, perspectivas de ter um valuation atrativo e de uma possível recuperação, a gente pensa em um movimento de rotação de portfólio, do investidor começar a olhar nomes aí de crescimento, nomes domésticos. Você acha que a gente está perto desse momento ou não? E se sim, qual seria uma estratégia para o investidor, pelo menos, posicionar um pé ali em um eventual rally ou numa recuperação da bolsa? Perfeito, Marcelo. Acho que quando a gente fala de rotação de portfólio, né, o investidor ele
faz isso a todo tempo, né? Mas a gente sente que o doméstico ainda está um pouco mais leve nesse sentido, o setor doméstico, no caso, né? Você acaba que tem, se dividindo a bolsa nesses 3 setores, né? Commodities, financeiro e setor doméstico, todos estão com valuation atrativo, né? Mas doméstico, commodities na média tem um valuation um pouco mais barato, que é mais cíclico, é normal o investidor não pagar um valuation tão elevado. O setor financeiro também tem uma certa previsibilidade, mas o setor de domésticos, que é o que na nossa cabeça vai trazer maior crescimento de lucro para a bolsa esse ano, então a gente estima aí algo próximo de duplo dígito de crescimento da bolsa consolidado, mas puxado principalmente por doméstico. Então a gente sente que os investidores estão de olho, estão posicionados, mas muito mais leves do que eles estavam lá atrás. Tá? Eu acho que a gente pode dividir a cabeça do investidor por 2 pilares principais, né? O que está afetando, o que está segurando talvez o investidor ainda de talvez entrar mais nesses nomes domésticos, né? Acho que primeiro é um pilar mais macro, que aí engloba não só as questões que a gente mencionou, do fiscal, do Banco Central, mas também a questão dos juros americanos, que eu mencionei há pouco. Você, com um juros americano mais alto no mundo, você acabou interrompendo o nosso ciclo de corte de juros aqui também. Então, o que você tinha de Selic projetada de 9% uma projeção no início do ano, para acabar o ano em 9%, virou 10,5%. Então, apesar da gente ter vindo de 14%, acima de 13%, quase 14%, acima de 13%, você teve um corte significativo, mas você não chegou naquele patamar que dá para dizer, putz, agora realmente vai melhorar para as empresas, no operacional, no financeiro vai ter um movimento um pouco mais favorável. E o segundo pilar, que é um pilar um pouco mais técnico, né? Por que eu digo técnico? Técnico / posicionamento. Primeiro que você tem uma indústria de fundos que ela, até por conta desse cenário de juros mais alto, não está recebendo fluxo, né? Não está recebendo entrada de recursos. Então você vai olhar para fundos multimercado, fundos de ações ativos. Esses fundos têm sofrido resgate e esses investidores locais são exatamente os que têm maior proximidade com as histórias domésticas, que acabam investindo a maior parte do seu portfólio concentrado nessas empresas domésticas. Então acho que falta um pouco uma melhora nessa dinâmica, né? Isso pode depender um pouco dos juros em si, mas um pouquinho de sentimento também. Se tiver um sentimento de melhora para a bolsa, talvez o cenário ficar um pouquinho mais claro nesse sentido, a gente pode ver talvez esses investidores se animando mais, e o investidor estrangeiro também, né? O estrangeiro, ele não precisa estar em Brasil 100% do tempo, né? O global principalmente, mas mesmo de mercado emergente, se hoje a gente deve ser próximo de 4,5%, 5% dos índices de mercados emergentes, então ele pode ser um pouco mais seletivo no que ele tem dentro do Brasil. Ele não precisa ter doméstico, ele pode ter exposição a bancos, pode ter exposição a commodities, ele não necessariamente precisa estar nas histórias micro que a gente até gosta bastante, né? E aí pensando em como se posicionar para isso, né? Como talvez colocar o primeiro pé antes de entrar mais forte nesse setor de domésticos, né? A gente gosta mais dos cíclicos de qualidade, né? Ou seja, empresas que vão absorver uma eventual melhora da economia, vão ter uma melhora no ciclo de lucros para esse ano, mas são empresas de qualidade, são empresas que a gente confia no operacional, que essa melhora de lucros não vai vir só de uma redução de taxa de juros ou de uma pequena melhora no consumo, que é um pouco do que a gente está vendo. Então são empresas que a gente vê um perfil de retorno consistente, né? Tanto nos ciclos um pouco mais negativos da economia, quanto nos ciclos mais positivos, a gente gosta desse perfil mais consistente, né? Então, tem esse ciclo de qualidade, que a gente pode falar um pouco do setor de bancos, setor de transporte para algumas empresas, e algumas outras empresas, por exemplo, dentro do setor de construção civil, tem umas empresas que te entendem que são de maior qualidade, que têm um histórico mais de execução melhor, que vão passar melhor por esse momento atual da Bolsa. E além disso, né, além dessa parte de cíclicos domésticos, sempre está balanceado com empresas mais de infraestrutura, né? A gente fala do setor elétrico, fala do setor de portos, por exemplo, que são setores de investimento mais de longo prazo, mas que tem taxas de retorno reais interessantes, né? E também essa parte de commodities mais selecionadas, né? Escolher boas histórias, valuations atrativos, acho que algo nessa linha, pensando em posicionamento e portfólio. Perfeito. Sasson, chamou atenção na tua primeira resposta, o comentário de que esse efeito cambial talvez não tenha sido absorvido, né, pela maioria das empresas. Então, além dessa questão cambial, que aspectos do cenário econômico ou relacionado a histórias micro podem fazer essas ações mais representativas andarem aí? Perfeito, Marcelo. Eu acho que analisando a performance, ou o que a gente esperaria que tivesse acontecido no primeiro semestre, com algumas das ações que a gente cobre versus o que realmente aconteceu, a gente
vê que tem algumas oportunidades de ações que realmente parecem baratas nos níveis atuais. Então, eu chamo a atenção, por exemplo, talvez um dos primeiros setores em que os investidores pensam quando o câmbio deprecia é o setor de papel e celulose. No caso da Suzano, por exemplo, olha só, a ação hoje aqui por volta de R$52, R$53, com o câmbio em 5,40, poxa, antes de toda a conversa sobre a Suzano eventualmente comprar a International Paper, a ação estava perto de R$60 e o câmbio em 4,95. Ou seja, o real depreciou e a ação da Suzano teve uma performance super fraca. Acho que tem algumas questões macro que também passam a ficar mais relevantes. Por exemplo, o pessoal nós esperamos, o consenso de mercado espera que no segundo semestre haja uma correção no preço da celulose, que surpreendeu positivamente no primeiro semestre, mas agora com entradas de capacidade da própria Suzano, startando um projeto no Mato Grosso do Sul, projeto Cerrado, você tem um aumento de capacidade e de repente alguma pressão em preços. Então, de repente o ambiente operacional do ponto de vista da commodity em si não seja o melhor possível, né? Por outro lado, a ação nos parece super descontada. Para aqueles investidores que de repente têm um horizonte de investimento um pouquinho maior do que 3 meses ou 6 meses, que conseguem segurar o papel por 1 ano, 2 anos, eu acho que a Suzano apresenta uma relação entre risco e retorno assimétrica para cima, né? Aí pensando um pouco no setor de mineração e siderurgia, Marcelo, eu acho que siderurgia passou ali durante o primeiro semestre desse ano por um momento muito ruim em termos de margens, né? Então, competição com o produto importado super forte, inabilidade de passar aumentos de preço, esse cenário aparentemente começou a mudar. Semana passada a gente já viu os primeiros aumentos de preço, tanto prazos planos quanto prazos longos no Brasil. Isso deve representar uma viradinha de chave ali em termos de geração de resultados dessas empresas. E algumas dessas empresas, como por exemplo o Gerdau e Usiminas, empresas para as quais a gente tem uma recomendação de compra hoje, a gente acha que estão com valuation descontado versus onde deveriam estar, né? Você tem métricas super positivas no caso da Gerdau vindo, por exemplo, de Estados Unidos, com ambiente resiliente, com projetos liderados pelo governo, né? Inflation Reduction Act, Infrastructure Bill, as atividades de nearshoring e tal, dando suporte para consumo de aço no país. Então, eu acho que você tem aqui algumas histórias cujas exposições a alguns setores são bacanas, são legais de se ter hoje em dia. A Gerdau, por exemplo, aos Estados Unidos é uma delas. A própria Suzano ou Klabin, em termos de valuation versus onde o câmbio está, mesmo considerando já uma queda de celulose nos próximos meses, nos parecem outras histórias interessantes. Então, acho que você tem que ser um pouco mais, talvez, específico para fugir de histórias que, de repente, tenham alguma coisa company specific não indo muito certo, mas, no geral, o ambiente parece estar melhorando tanto para as empresas de mineração e siderurgia, quanto para as de celulose em termos de valuation, de menores preocupações com aquisições ou com coisas extra commodity, né? Legal. Entrando na etapa final aqui, Matheus, acho que a gente sempre deixa as recomendações, considerando o tema do episódio, quais seriam as principais escolhas na bolsa hoje para aquele investidor que está comprado em dólar, entre aspas, que quer buscar papéis aí que de alguma maneira se beneficiem desse real mais desvalorizado? Perfeito, eu acho que a gente pode partir do ponto que até o Sasson mencionou. Empresas que têm receitas atreladas a dólar, mas tem talvez uma exposição de custo não tão vinculada ao dólar, ou tem uma exposição em dívida, mas no net ainda ser positivo por conta dessa dolarização. Então, commodities é um setor que claramente está nessa dinâmica. Setor agrícola também para algumas empresas, né? Acho que exportam, basicamente, tem essa dinâmica favorável também. Setor de proteínas também tem bastante exposição até fora do país, né? Muitas plantas fora do país, muita parte das vendas fora do país. E também algumas empresas de bens de capital, né? Que aí foge um pouco desse âmbito de commodities, mas ainda consegue manter esse tom de receita dolarizada, né? Então acho que no que a gente fez, no exercício que a gente fez, a gente, em contato com nossos times, nossas células setoriais do research, a gente mapeou essas empresas. E aí, como o Sasson bem mencionou, a gente, além dessa questão toda do dólar, acho que a gente quer
tá com boas histórias por trás, né? Ou uma questão específica da empresa, ou uma questão específica do mercado que aquela empresa está inserido que possa ser direcionador também, né? Então, acho que dá para falar de, primeiro, Prio e Suzano, que são 2 nomes que estão na nossa carteira, que a gente entende que estão em valuations bem atrativos, uma coisa ou outra ali em termos de direcionador pode fazer com que esses papéis performem bem. Além desses 2 nomes, a própria Gerdau é uma empresa que a gente acha interessante também, JBS dentro do setor de proteínas, SLC, a parte ali agrícola, uma empresa que tem uma exposição um pouco mais favorável nesse sentido, e a Embraer também no bem de capital, empresa que teve um bom momento, aí, foi uma das melhores performances do primeiro semestre. A gente entende que o cenário ainda está bastante favorável para ela. Então acho que seriam esses 6 nomes. Bacana, e para a gente fechar com um case aí da tua cobertura, Sasson, além de Suzano, que você já comentou, qual seria o principal, ou se é Suzano mesmo? Não, acho que as 2 empresas que o Matheus comentou da carteira deles, né, Suzano e Gerdau, são empresas que a gente gosta. O único senão aqui, a única observação que eu faria aqui no curto prazo, uma queda nos preços da celulose pode pegar um pouco a Suzano, então até teria exposição ao setor de celulose, talvez um pouco via Suzano e via Klabin, que é uma empresa que tem um pouco mais de representatividade do resultado vindo de papel, e o setor de papel é mais resiliente, né, menos volátil. Então, no momento de queda de preço de celulose, a ação deveria ser até um pouco mais defensiva do que a Suzano. A gente gosta de Gerdau, seria a nossa top pick aqui no setor de aço. E uma empresa que é sempre importante, relevante no índice, quase 14% de peso no Ibovespa, a Vale. A gente acha que o minério de ferro vai continuar próximo dos níveis atuais, entre 105 e 110 dólares por tonelada até o final do ano, o que pode se traduzir em uma geração de caixa bastante decente. E como, Marcelo, a Vale não tem grandes projetos de investimento para serem feitos, para serem tocados, boa parte do que a empresa tem gerado de caixa nos últimos anos tem sido devolvido para os acionistas, sob a forma de dividendos, juros sobre capital próprio, recompra de ações. A gente acha que isso vai continuar acontecendo. Então, o carrego aqui em Vale nos parece ainda fazer sentido. Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta de hoje. Eu queria, antes de terminar, agradecer as participações do Matheus e do Sasson nesse episódio. Prazer, Valeu. Marcelo. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa.